A questão agora, ela trabalha com algumas palavras, elas podem ser sinônimas. Em determinado contexto, cabe um sinônimo e tal. Mas aqui essa questão, ela pede mais precisão vocabular. Então, ela trabalha a semântica numa precisão vocabular. Bora lá, então. Os vocábulos abatimento, tristeza, pena, nostalgia, melancolia, infelicidade, desespero podem ser empregados como sinônimos em alguns contextos. Então, aquela pessoa que ficou abatida, ficou muito triste, né? Então, ela ficou abatida. Então, está naquele abatimento, né? E aí tem uma relação com tristeza, a pessoa sentir pena, nostalgia, se lembrar de algo do passado, né? Melancolia, infelicidade, desespero. Então, nesse caso, olha só, desespero, eu não posso colocar numa mesma linha, né? Sinônimo, por exemplo, de infelicidade, por exemplo. Desespero é aquela coisa que a pessoa foge ao controle, né? É a perda de controle por uma coisa infeliz, um problema. O desespero é isso, é a perda de controle, né? Então, olha só. Assinale a frase a seguir em que um desses vocábulos foi empregado de forma adequada. Minha cachorrinha morreu e isso trouxe-me melancolia. Então, a pessoa ficou melancólica. Então, a melancolia, né? Então, já que a pessoa perdeu o cachorrinho, ela ficou melancólica, ela ficou triste. Agora, melancólico, né? Tem aquela ideia daquela pessoa que fica sempre redundando algo na cabeça, e isso vai deprimindo mais a pessoa ainda, fica melancólica, fica mal com ela mesma e tal. Mas aqui é algo pontual, a cachorrinha morreu. Isso trouxe o quê? Tristeza. Não trouxe nostalgia, não trouxe pena, trouxe tristeza. Acho que tristeza é uma palavra interessante aqui, correto? Causa desespero ver que o homem não está à altura de seu Criador. Desespero? Então, de repente, a cachorrinha morreu, e isso me trouxe desespero. Pode ser. Numa relação pontual, trouxe desespero porque perdeu um ente querido, né? O cachorrinho ali, adora aquele cachorrinho. Então, para um pode ser uma tristeza, mas para outro é um desespero. Pode ser. Agora, causa desespero ver que o homem não está à altura de seu Criador? Não. Vou colocar desespero? Não. Causa infelicidade, né? A pessoa remoendo aquilo, ela fica melancólica. Poderia, cara, até poderia, né? Causa tristeza, né? Ok, mas desespero não. As desgraças, desgraça sucessiva, tá? Já reforçou o desespero aí. As desgraças sucessivas produziram nele grande desespero, terror. Não é pena não, é desespero. As desgraças sucessivas produziram nele grande desespero. Com o atropelamento sofrido, sentiu imenso abatimento. Cara, se uma pessoa sofre um atropelamento, caberia o desespero? Caberia o desespero também, por que não? Correto? Abatimento, né, não, tomar cuidado, tá? O abatimento não é a ideia de abater e morrer, não é isso não, tá? Mas abatimento, ficou abatido, né? Ficou sem ação, sem reação e tal, tá? Então, com o atropelamento sofrido, sentiu imenso desespero. Perdeu alguém, não perdeu alguém, não sabia e tal, né? Então, o atropelamento sofrido. Então, a pessoa poderia ter ali junto com ele outras pessoas junto. Aí foi atropelado, às vezes estava numa bicicleta e uma outra pessoa de carro. E foi, atropelou a bicicleta e todo mundo que estava ali, tá? Então, pode ser desespero também? Pode ser. Mas o abatimento ficou amuado, né? Ficou amuado, que foi? Sofreu o atropelamento? Não. Agora, cara, se você teve dúvida em algum desses, poxa, recordar. Quem recorda com nostalgia os dias felizes que ali passei. A nostalgia tem a ver com a recordação, né? De algo do passado. Então a alternativa é. Show de bola.